Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entendermos as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e nosso objetivo aqui não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. Hoje nós começamos uma nova trilogia aqui no ESTB Explica. Como já é de praxe, nós trabalhamos muito com essa ideia de trilogia, e desta vez nós iremos começar uma sobre o campo jurídico. Esse tema já foi tratado anteriormente, foi tratado em uma outra trilogia sobre o direito tributário internacional, então esse tema como um todo foi tratado como o primeiro episódio de uma trilogia anterior, e desta vez ele vai ser desmembrado em 3 episódios, para a gente ter um pouco mais de aprofundamento. Então quem já ouviu esse episódio anterior já sabe do que estamos falando, mas talvez para aqueles que não tenham ouvido, talvez seja necessária uma explicação adicional. O que nós estamos chamando aqui de direito e o objetivo desse episódio não é uma apresentação ortodoxa, ou um passeio geral sobre o direito, ou mesmo uma proposta de filosofia do direito. Aqui nós queremos responder uma pergunta um pouco mais profunda, que seria o que é a qualidade jurídica das coisas, ou seja, o que é que faz com que certas formas de linguagem, certas instituições, certos argumentos, certos procedimentos sejam reconhecidos enquanto direito e não enquanto outra coisa, como por exemplo moral, religião, política, administração, ou até mesmo, e isso é fundamental, como mera violência organizada. Esse problema, para quem trabalha com tributação, ou com tributação internacional principalmente, quem vive o mundo internacional, ele não é meramente decorativo. E por que isso é principalmente tocante para quem trabalha no plano internacional? Porque quando estamos num ambiente transfronteiriço, nós vivemos o tempo todo em um contexto no qual as categorias jurídicas têm que ficar competindo com categorias econômicas, em que os sistemas nacionais entram em atrito, entre aspas, ou pelo menos há uma percepção de atrito com outros sistemas jurídicos e eles necessitam dialogar ou se harmonizar, porque as organizações internacionais ou as instituições internacionais, elas tentam o tempo todo estabilizar determinados vocabulários, instituir determinadas agendas, e aquilo que se entende como técnica, muitas vezes se torna uma estética de legitimação dessas agendas. Então, antes de falar em tributação ou de tributação internacional, mais especificamente, é fundamental darmos um passo atrás e entendermos o que caracteriza o direito enquanto tal. E a nossa proposta aqui é olhar para a gênese do próprio campo jurídico, que é o que nós fizemos naquela outra trilogia. Mas, feita a apresentação da trilogia como um todo, qual é o objeto do episódio de hoje? O episódio de hoje ele está baseado no momento do surgimento do direito enquanto um campo. Então, para tentarmos estruturar isso e não darmos uma resposta básica, alguém mais ortodoxo poderia dizer, mas não precisa de um episódio inteiro para responder isso. A frase é simples, o direito nasce em Roma. O direito ele é romano na sua gênese. Mas o que eu quero propor aqui é algo um pouco mais sofisticado, um pouco mais complexo. E para isso eu preciso trabalhar com um tripé. E o tripé é aquilo que estrutura o próprio título desse episódio, que seria a ideia de racionalidade, formas jurídicas e interesses emergentes. E a ideia aqui, a tese central desse episódio, ela é bastante simples, pelo menos no seu rótulo, mas talvez ela traga uma profundidade, uma complexidade que mereça uma reflexão maior. A ideia é que o discurso jurídico não nasce do nada, ele não nasce no vácuo, ele não surge do nada. O discurso jurídico, assim como qualquer discurso, qualquer atividade discursiva, ela possui uma ancestralidade, porque ela é um fenômeno social. O discurso jurídico é um fenômeno social. Se ele é um fenômeno social, ele sofre todos os impactos, ele absorve todas as mudanças de paradigma, de visão de mundo, mudanças ideológicas, porque ele está num ambiente compartilhado de ideias e ele é alimentado por tradições discursivas diferentes. São essas tradições discursivas diferentes que fornecem as matérias-primas para a construção das categorias jurídicas. Mas como assim, o campo jurídico está relacionado com outras tradições? Então essas tradições não são jurídicas ou não são jurídicas? Quer dizer, elas trazem matérias-primas, mas elas não são jurídicas? Enfim, isso é um debate bastante complexo do ponto de vista da teoria do conhecimento, mas eu vou respondê-lo com uma piada, Então, tem uma frase que é uma piada do Milor Fernandes, que ele diz o seguinte, algo mais ou menos assim, mas não importa o detalhe, o que importa é a essência, Ele diz algo como, o mundo não tem como dar certo porque o próprio alfabeto foi inventado por um analfabeto. O que tem por trás dessa brincadeira que ele faz? Alguma coisa é
compreendida enquanto tal a partir de um dado momento. Isso significa que no momento imediatamente anterior, ela não era compreendida enquanto tal. Então, se o direito não nasce do nada, se o direito é legatário de uma outra tradição, existe uma fronteira, existe um momento, um dado cronológico em que antes disso aquilo não é percebido enquanto direito e depois disso ele é percebido enquanto direito. Então, é essa a premissa que está por trás aqui dessa ideia de fazer uma genealogia ou de se tentar identificar aquilo que eu estou chamando aqui de código genético das categorias do campo. Mas para entender essa genealogia das tradições, a gente tem que aprofundar um pouco mais. E a necessidade de entender essa genealogia não é só um exercício de erudição, pode até ser, mas não é só isso. Ele também é um método para a gente compreender como é que o direito funciona. Por que ele funciona e como ele funciona. E, sobretudo, por que ele é reconhecido enquanto um discurso autônomo, né, com uma pretensão própria de racionalidade e de autoridade. Mas, para respondermos a essa questão e avançarmos direto para o episódio, eu preciso organizar aqui o episódio em 3 movimentos, que são também 3 momentos históricos distintos, sendo o primeiro a Grécia Antiga, né? A gente vai falar um pouco sobre a emergência do discurso como uma tecnologia de organização social e principalmente como forma de poder. Um segundo momento, que para muitos seria o principal momento, que seria o momento da Roma Antiga, que seria o momento do nascimento do direito enquanto uma prática social institucionalizada, baseada em formas abstratas, mas, e aí vem o ponto, é o que eu levanto, ainda sem uma sistematização específica, isso é fundamental. E aí, sim, teremos um terceiro movimento, que aí é o momento em que o direito se torna um sistema. E isso acontece quando há uma fusão entre essa racionalidade grega e essas formas romanas. E isso acontece no momento em que grupos de poder emergentes instrumentalizam as formas romanas a partir dessa racionalidade grega em projetos de organização social específicos, em projetos de institucionalização de ritos que são reconhecidos como jurídicos. Vários atores tentaram isso, mas talvez o marco decisivo, aquele que foi mais exitoso nessa empreitada, tenha sido o projeto de sistematização da Igreja Católica, né, que ficou conhecido como direito canônico. E aí, obviamente, depois da emergência do direito canônico, houve um processo de consolidação de uma dimensão intelectual transnacional que está ligada à emergência das universidades no continente europeu e à adoção da escolástica como método acadêmico por excelência. Mas essa última parte a gente vai concluir rapidamente, porque ele vai ser objeto do próximo episódio. Então, só para fecharmos essa pequena introdução, o objetivo aqui não é simplesmente contar uma história, mas demonstrar todas essas camadas e mostrar como essas camadas fundaram o que eu chamo aqui de uma dimensão social do direito, né, que é formada pelas instituições, pelos operadores, pela autoridade jurídica, e uma dimensão intelectual do direito, que é esse conjunto de abstrações, de categorias, de sistematizações dentro do discurso jurídico que vão desembocar naquilo que a gente chama aqui de universalismo do direito. Mas feita essa longa introdução, mas que foi necessária, vamos direto para a parte 1, que é relativa à Grécia Antiga. E por que começar na Grécia Antiga, né? Porque é lá que se dá a emergência do discurso, de uma ideia de racionalidade. De que maneira? Bom, e aqui primeiro disclaimer que temos que fazer, né? Toda essa nossa análise é uma análise eurocêntrica, porque eu parto do pressuposto que o direito tributário internacional ele é eurocêntrico desde o nascimento. Então é importante dizer isso para não parecer que eu estou tentando projetar para o mundo inteiro algo que é uma experiência local. Mas quando o que eu estou chamando de experiência local, eu estou chamando da tradição ocidental, né? Essa experiência local a qual eu me refiro. E nessa tradição ocidental, o que ocorre na Grécia, né, o grande acontecimento que ocorre na Grécia, é a percepção de que a vida social pode ser organizada pelo discurso. Como é que isso se dá? E por que isso se dá? Bom, existe um evento fundamental na história da Grécia, que vai afetar toda a tradição ocidental, como eu disse, que é a emergência da polis, né? A polis como sendo esse espaço da vida social, do cotidiano, dos conflitos, enfim, né? Que vai dar origem à ideia de política. Antes da ascensão da polis, antes da emergência da polis, a própria consciência social grega era moldada por uma visão religiosa politeísta. Neste sentido, tanto o mundo social, isso que hoje a gente entende como mundo social, quanto o mundo natural, o mundo da natureza, o mundo dos eventos, né, o mundo fenomênico, eles eram lidos a partir de um mesmo registro, de uma única ordem, que seria uma ordem divina. Quer dizer, a religião politeísta ela era o fundamento tanto dos acontecimentos naturais, da chuva, das tempestades, dos terremotos, dos vulcões, quanto dos acontecimentos da vida social, a queda de um rei, a emergência de um líder. Tudo era parte de um mesmo fundamento. E aí, obviamente, todos esses problemas cotidianos que eu mencionei, os problemas políticos, nesse sentido dos problemas sociais, eles eram interpretados como parte desse plano e sustentados por uma espécie de uma cosmologia.
Porém, quando surge a polis, quando a polis emerge como uma grande forma de organização social e a política se torna o elemento central na organização da vida social, surgem novas possibilidades. Não basta apenas interpretarmos ou invocarmos os deuses para resolver os problemas da vida social, mas é preciso persuadir. E aí acontece uma virada. Essa ideia de persuasão, ela faz com que a fala deixe de ser apenas um rito, uma formalidade ou um meio de repetir uma autoridade externa e ela se torne um instrumento de comando. A fala, o ato de falar, ele passa a ser um mecanismo de acomodação de interesses conflitantes, ele se torna uma técnica. E essa ideia de que a fala é uma técnica, ela é fundamental para quem atua no campo jurídico. E aí, com isso, eu levanto aqui uma ideia que é uma ideia principal, né, que vai atravessar não só esse episódio, mas toda a trilogia e talvez todo o trabalho da STB, que é a ideia de que o discurso ele não é apenas um veículo de um poder que ele é externo, ele também é um meio, um instrumento de poder em si mesmo. E essa percepção ela muda tudo, ela muda toda a visão que nós temos sobre esse processo, porque quando o discurso se torna um instrumento de poder, isso significa que a capacidade de dominar as técnicas discursivas passa a ser uma competência central para ocupar posições de poder. E isso foi percebido na polis. E talvez os primeiros a perceberem isso de uma maneira sistemática tenham sido os sofistas. Sofistas, eles foram caricaturados na história, né, como simplesmente vendedores de sabedoria, principalmente a partir de uma visão preconceituosa ou conflitiva que eles tiveram com Aristóteles, né, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu prefiro me centrar aqui na ideia de que os sofistas seriam espécies de professores sobre discurso que ensinavam aqueles que estavam interessados em ascender na administração da polis. Isso significa que eles perceberam com bastante lucidez que a política virou uma arena de linguagem. E quem domina essa linguagem, ela domina o jogo da política. Só que os sofistas, melhor dizendo, eles também acabaram revelando um problema estrutural. Por quê? Porque a sofística, esse movimento dos sofistas, ele acabou sendo um projeto de deslocamento que, para além de se opor à tradição religiosa como critério para entender o mundo, resolver os problemas políticos, ele também desencadeou um deslocamento do fundamento da autoridade. Porque, vamos pensar na lei. A ideia de lei já existia. Isso é fundamental para a gente voltar aqui para o tema central. A ideia de lei já existia nesse ambiente, só que ela parecia ser eterna, ela era baseada nos deuses. E agora ela aparece como contingente, como variável, circunstancial, e isso produz um risco. Porque se o que vale na polis é aquilo que as pessoas percebem sobre a lei, e aquilo que as pessoas percebem sobre a lei é contingente, depende da capacidade de alguém de administrar o discurso, significa que as próprias leis seriam contingentes e as decisões políticas se tornariam reféns de circunstâncias pessoais, retóricas relativas, jogos de habilidade, ou seja, a polis poderia se tornar uma máquina de um relativismo performático. E aí surge um movimento contrário a isso, que é o movimento da filosofia. Então notem aqui que eu estou colocando sofistas de um lado e filósofos de outro, né, como movimentos sociais. Não como algo idealizado, mas como movimentos sociais. E o que os filósofos trazem? Qual é a preocupação deles? O ponto crucial de preocupação dos filósofos é o problema do poder. Mas assim, num certo sentido, filósofos e sofistas eles compartilhavam um gesto comum, pois todos eles buscavam alternativas para a tradição religiosa. Né? Eles queriam uma outra forma de resolver os problemas da polis que não fosse baseado na religião. Mas os filósofos, diferentemente dos sofistas, eles rejeitavam esse relativismo. Eles não queriam abandonar o discurso como instrumento político, mas eles tentavam dar ao discurso um complemento, um lastro, algo que fosse mais constante, mais estável do que o relativismo sofístico. E aí, nesse esforço, nasce uma agenda sobre poder, sobre como adquirir poder, manter poder, o que justifica o poder, como limitar a violência no âmbito da sociedade, como produzir ordem sem reduzir a política à força bruta. E essa resposta filosófica clássica, algo que talvez não fosse de preocupação dos sofistas, acabou levando a um outro tipo de deslocamento, que é a substituição da ideia de interesse pela ideia de dever, a substituição da ideia de ganho material pelo de virtude, a substituição do resultado pelo acaso para um resultado pela expertise, pelo conhecimento. Enfim, daí surge, pelo menos num tipo específico de visão filosófica, a figura de um estado ideal. Né? Um estado ideal por quê? Porque ele é orientado por uma racionalidade superior, por uma forma de conhecimento que pretende organizar a vida social. Mas existe uma alternativa filosófica que é tão importante quanto essa, que não é apenas uma ideia de idealismo versus sofismo,
mas que privilegia uma conduta social concreta. Ela consegue identificar algum pluralismo na vida social. Ou seja, haveria algo que seria eminentemente bom, que a ideia de bom é central, a ideia de bem, melhor dizendo, é central na filosofia, só que essa segunda vertente, e aqui só para dar um spoiler, né, não quero ser muito academicista, mas a primeira vertente seria uma vertente platônica e a segunda aristotélica. Essa segunda vertente aristotélica, para quem tem interesse em seguir, aprofundar nessa pesquisa, ela, diferentemente da platônica, ela não vê apenas o bem em forma absoluta, mas ela enxerga formas boas em circunstâncias específicas. Essa abordagem aristotélica, ela também enfatiza a retórica, só que ela não retorna ao sofismo. A retórica dela, ela ainda continua tendo um compromisso com aquilo que seja moralmente bom, que seja a ideia de bem, e enfim, e ela continua essa vertente filosófica. Mas o ponto crucial aqui é que pela primeira vez, e isso acontece na Grécia, um campo de experimentação racional invoca o problema do poder e tenta resolvê-lo. E isso é essencial para o nascimento do campo jurídico, porque o direito vai herdar essa ambição de racionalidade, ele vai herdar essa ideia de que os conflitos devem ser organizados por categorias, porém, isso não é suficiente para dizer que o direito nasce na Grécia, tá? Isso é fundamental. A filosofia ela fica meramente no plano especulativo, ela não vira uma forma de governar a polis. Ela não emerge como um projeto institucional e intelectual que possa ser identificado enquanto jurídico. Isso vai acontecer num segundo momento. E aí eu passo aqui para a nossa segunda parte do nosso episódio. Que segundo momento é esse? Esse segundo momento ele consiste na institucionalização do direito enquanto uma prática social na República Romana. E é por isso que no campo do direito é reconhecido que o direito surge em Roma. Mas vamos ser mais diretos aqui, não vou ficar chovendo no molhado, né, explicando por que o direito surge em Roma. Eu quero enfatizar aqui três aspectos, três categorias que são centrais para se entender isso, né? E o que é que a gente extrai desse fenômeno social romano que a gente chama de direito. Vamos nos ater aqui a três termos, né, que eles condensam um universo dentro deles. A primeira é a ideia do pretor, a segunda do iudex e a terceira dos iuris consulti. O pretor, ele é a magistratura central desse processo de institucionalização do direito em Roma. O pretor, ele permite que cidadãos levem suas pretensões, né? Ou melhor, o pretor não, o pretorado ou a pretura, dependendo da tradução que se adota, né? que é essa sistemática, ela permite que os cidadãos levem suas pretensões ao pretor. Esse pretor, ele enquadra esse litígio, define qual é a questão controvertida, estabelece o roteiro do conflito, e depois a análise do caso, que não é feita pelo pretor, ela é passada para o iudex. O iudex é que é um árbitro, que não necessariamente é um magistrado, ele pode ser simplesmente um cidadão, e esse iudex é que vai decidir. Então, o pretor, ele sistematiza o assunto, sistematiza no sentido de que é quase como se ele saneasse, né, as questões e levasse para um iudex decidir. Só que o iudex ele não decide por si só. Ele decide com base nos conselhos de um grupo intelectual específico, que é o dos iuris consulti. Ou seja, literalmente serão aqueles que são consultados em matéria do direito. E essa estrutura, ela cria um rito que vai se repetir por séculos. E isso vai estabilizar uma classe de operadores jurídicos relativamente profissionalizada que produz não apenas decisões, mas um debate, uma literatura sobre o direito. Isso revela a estrutura do argumento. Então é em Roma, ou mais especificamente na República Romana, que se inaugura essa dimensão social do direito por meio da autoridade institucional, que é o pretorado. O pretorado, ou a pretura, ela inaugura um complemento intelectual por meio dessa atividade dos iuris consulti, que começam a formar esse corpo discursivo sobre categorias jurídicas. Então, é por isso que muitos dizem que o direito nasce ali. Só que, e é importante dizer isso não significa que haja um sistema jurídico nascendo. O direito romano ele é poderoso como uma prática, mas ele é limitado como um projeto de reconfiguração da sociedade. Não dá para dizer que o direito, então, ele passa a ser um instrumento de organização social em sentido lato. Por quê? Porque ele convive por muito tempo com a cultura tradicional, com a religião politeísta romana, e ele fica rivalizando com essa tradição na solução dos problemas práticos. E além do mais, e isso é fundamental também para a gente fazer o giro no terceiro momento, o direito romano ele é casuístico. Ele não apresenta um arcabouço conceitual que seja satisfatoriamente integrado e capaz de garantir essa coerência, essa sistematização a qual eu me referi. Ele resolve casos, ele cria formas, produziu ritos, procedimentos, mas ele não fecha em si um universo. E aí é importante fazer uma diferenciação, que aqui na STB a gente faz muito, sobre a ideia de formalismo. É correto dizer que o direito romano é formal? Ele é formalista? Sim, ele é formalista. Mas ele não é formalista no sentido que nós atribuímos, por exemplo, ao formalismo do direito tributário. O formalismo romano ele é pragmático.
ele é formalista no sentido de ser ritualístico, ele não é conceitualmente formalista. Isso é algo que vai acontecer apenas já no século XIX para frente. Então, o formalismo romano ele acaba sendo uma ferramenta enquanto um rito, mas ele não é um projeto de sistematização, não é um projeto filosófico, com ambições filosóficas muito profundas. Mas, como eu disse, ele se torna uma tecnologia que pode ser reproduzida por outros grupos de poder. E isso é fundamental, né? Os filósofos, eles têm essa visão idealista, os romanos não têm, mas os romanos, eles, embora não tenham essa pretensão de resolver o problema do poder, eles criam uma espécie de uma gramática de resolução de conflitos, não possuem uma teleologia por trás disso, mas eles criam instrumentos que podem ser reproduzidos, formas abstratas que podem ser reproduzidas. E isso acontece. Essas formas abstratas elas são cooptadas por grupos de poder que utilizam essa tecnologia romana para os seus projetos de institucionalização de interesses específicos. E aqui a gente vai para a terceira parte do nosso episódio, que é a criação de verdadeiros sistemas jurídicos. E aí eu tenho que dar um salto enorme, né? Saltei da Grécia Antiga para a Roma Antiga, e da Roma Antiga agora eu salto para o século XI na Europa. Por quê? Porque é no século XI, principalmente aí com a redescoberta dos textos romanos, por isso que vale a pena dar esse salto, né? É como se não tivesse... Eu sei que eu faço umas gambiarras históricas aqui, mas eu estou tentando ser didático aqui, avançando aqui para fazer sentido. Então vamos pensar que houve aí um enorme gap aí entre a queda do Império Romano do Ocidente e a ascensão desses movimentos de sistematização do século XI. No século XI temos aí a redescoberta dos textos romanos, e começam, né, esses processos de institucionalização de interesses por trás desses textos. São vários projetos, né, muitos seculares, vamos dizer assim, muitos sem nenhuma matriz religiosa, mas o mais importante deles, como eu já mencionei na abertura desse episódio, é o projeto da Igreja Católica, né? A emergência do cristianismo enquanto um projeto social, ele vai impactar diretamente no nascimento do direito, né? Então o direito ele nasce com essa matriz cristã. Mas antes de entrar nisso, é bom dar algumas características sobre o cristianismo enquanto um movimento social, porque o cristianismo ele introduz uma forma de dualismo, que é muito diferente da religião politeísta romana. E é importante dizer isso, porque alguém poderia dizer, então você tem uma contraposição à organização religiosa do mundo e agora volta-se para a organização religiosa do mundo, mas o cristianismo ele é diferente. Ele distingue a esfera das instituições sociais da esfera da relação transcendental do indivíduo com o Deus cristão. E qual é a repercussão disso? Por que isso é importante? Não tanto para esse episódio, mas para o futuro. Porque esse movimento ele faz com que a vida social passe a ser percebida como algo transformável por um projeto moral. E o cristianismo, quando ele faz essa diferenciação, ele cria essa preocupação maior da relação do indivíduo com Deus e, num certo sentido, ele permite essa reorganização social por meio dessa institucionalização. Isso vai ser fundamental para o sucesso do direito canônico. Mas vamos lá. Quando eu falo do cristianismo, obviamente estou falando da Igreja Católica, por isso estamos no século XI, né? A Igreja Católica ela emerge como essa representação institucional desse projeto. Só que essa institucionalização, né, como sempre, ela precisa de uma linguagem, ela precisa de formas, ela precisa de técnica. E é aí que o cristianismo ele faz uma fusão. Ele recupera a agenda moral da filosofia grega, sendo bem sucinto aqui, para quem gosta muito de filosofia cristã, tem uma literatura muito boa sobre isso. Existem duas grandes influências na filosofia cristã. Eu chamo de filosofia cristã porque alguns autores tratam o cristianismo também como uma filosofia, mas sem entrar nesse mérito. Há um primeiro momento com a patrística em que a cristandade era muito influenciada pelo pensamento platônico, isso bem no seu início, e mais aqui nesse período em que eu destaco aqui, que é o século XI, o cristianismo ele é altamente influenciado pelo pensamento aristotélico. E é nesse momento, e é com esse pano de fundo, que essa agenda moral da filosofia grega ela é fundida com as formas romanas, as categorias intelectuais gregas, agora com uma matriz aristotélica, ela se funde com as formas romanas para gerar o direito canônico. Então, o direito canônico ele é o primeiro projeto jurídico verdadeiramente sistêmico e bem sucedido. Isso é importante. Por que bem sucedido comparado com outros? Não foi a primeira pretensão de sistematização, mas foi a única que deu certo. E por que ela dá certo? Porque, diferentemente do direito romano, o direito canônico ele é principialista, ele é principiológico, ele é dinâmico e ele consegue se institucionalizar como um direito positivo de uma instituição com pretensões universais, que é a igreja. E esse ponto ele é fundamental, mas existe um outro que é decisivo também. O direito canônico ele gera um ambiente de sistematização do direito na experiência europeia, com duplo efeito. Ele alimenta disputas e reações que fragmentam a tradição ocidental,
né? Bem en passant aqui, o direito canônico ele é fundamental nesse surgimento, nesse clash que tem, nessa divisão que existe entre o civil law e a common law, e ele também cria esse impulso de universalismo jurídico. A ideia de uma ordem central que é transnacional, que é mesmo metafísica, e uma ideia de uma coerência, de uma totalidade. E a Europa, como um todo, reage ao direito canônico, ela não fica indiferente ao direito canônico, né? Como eu disse, primeiro com essa resistência, vou chamar de inglesa, sendo anacrônico, mas dessa região que hoje vai ser a região da Grã-Bretanha e que vai gerar o common law inglês, e essa adoção, né, mais essa permeabilidade a esses projetos de sistematização que ocorrem no continente e que vai gerar o chamado civil law continental. Enfim, isso é só o início dessa brincadeira, vamos dizer assim, isso é o início desse projeto. Existe um outro fator que é fundamental, e a gente vai caminhando aqui para o nosso encerramento, obviamente sendo novamente anacrônico, mas tentando ser didático. Existe um processo de nascimento de uma incubadora dessa sistematização que ocorre nesse mesmo período, não sei dizer se como causa, consequência, ou simplesmente paralelo, ou correlacionada, que é a emergência das universidades no continente europeu. Com essa consolidação desse projeto, o direito acaba criando uma separação, algo que não havia, pelo menos não de maneira muito clara no direito romano, que é uma visão do direito enquanto uma prática social, casuística local, e uma outra, uma segunda, que é uma especulação intelectual das categorias jurídicas, que podem ou não ter equivalentes nas instituições imediatas. Olha só, eu reitero isso. Podem ou não ter equivalentes, quer dizer, essa especulação intelectual ela não está comprometida com a existência de uma instituição social que represente essa especulação. E esse modo de pensar, ele cria um novo direito, um direito visto como um objeto atemporal, um objeto ubíquo, né, que está localizado em qualquer lugar e em lugar nenhum, dotado de uma racionalidade própria e hospedado, como eu disse, nessa incubadora, nesse lugar, nesse locus, que é um locus específico para esse debate, que é a academia, que é a universidade. Quer dizer, a emergência das universidades no continente europeu oferece um ambiente institucional para se especular sobre o fenômeno jurídico, independentemente desse fenômeno jurídico representar uma institucionalização no plano prático. E essa consequência é poderosa, porque surge, a partir daí, um debate transnacional sobre o fenômeno jurídico, em abstrato, não em concreto, e esse debate transnacional eu chamo aqui de jurisprudência, tá? Depois eu vou explicar melhor, isso vai ser objeto do próximo episódio, mas a jurisprudência aqui não é, antes de mais nada, ela não é um conjunto de decisões judiciais, como muita gente pensa, qual é a jurisprudência do STF, do STJ, não é nesse sentido, é no sentido mais técnico e filosófico e histórico, em que a jurisprudência ela é um campo intelectual transfronteiriço, campo este no qual os juristas eles acumulam um poder sem fronteiras, eles operam categorias abstratas, exportáveis, né, que transitam de um sistema para outro e com pretensões de universalização. E com isso, até porque já começo a avançar aqui para o próximo episódio, eu quero fechar esse arco aqui do episódio de hoje, né, reiterando esses três momentos. Né? Quer dizer, no primeiro momento, a Grécia, na Grécia Antiga, em que temos a emergência do discurso enquanto uma espécie de poder em si mesmo, e essa racionalidade grega que vira um modo de pensar que vai ser legado ao pensamento jurídico no futuro. Um segundo momento, que é esse momento da Roma Antiga, principalmente da República Romana, há algumas discussões sobre isso, mas enfim, vou ficar aqui com o período da República Romana como sendo um momento chave para isso, em que as formas jurídicas em abstrato elas reconfiguram o modo como se exerce o poder, né, dentro dessa prática institucional, mas que não tentam resolver o problema do poder. E aí, sim, num terceiro movimento em que tanto essa racionalidade grega quanto essas formas romanas, elas se fundem em projetos de sistematização que são resultados de institucionalização de interesses emergentes de alguns grupos, principalmente da Igreja Católica, né, que tem o direito canônico como resultado disso, e é nesse momento que surge o direito como sistema. E é exatamente nesse momento também que temos aqui o surgimento, né, a emergência das universidades, e aí, já avançando o tema do próximo episódio, a adoção da escolástica como método acadêmico por excelência. Né? É nesse meio que temos essa divisão entre o direito já sistematizado, mas o direito enquanto uma prática institucional, enquanto seus ritos são praticados na Igreja Católica, de um direito enquanto um objeto de especulação intelectual que vai ser objeto da prática acadêmica com a emergência das universidades. Então, meus amigos, minhas amigas, fechando esse assunto, né? Por que isso é importante para um tributarista, né? Ou para um tributarista internacionalista?
Porque, né, e eu acho que esse episódio demonstra, né, que a ideia de linguagem ela pode ser vista como um instrumento de poder, e eu acho que isso ficou claro, né, que ela se torna um poder, ela se tornou um instrumento de poder junto com a emergência da instituição das polis, ou seja, junto com a política. É a emergência da política enquanto um modo de organização social que faz com que a linguagem passe a ser um elemento estruturante da organização social. Por isso que a gente fala até em discurso, não em linguagem, já assumindo que a linguagem não é neutra, que ela é um instrumento de poder e que ela é empregada dentro desse contexto de organização social. E isso foi percebido pelos sofistas e também pelos filósofos. E as atitudes linguísticas, né, as atitudes em relação à linguagem dos sofistas e dos filósofos demonstram que eles tiveram pleno conhecimento disso. E aí temos esse segundo movimento, né, que é a filosofia grega. Ela passa a formular uma agenda racional sobre o problema do poder e da violência, algo que os sofistas não fizeram, mas isso fica só no plano especulativo. Ela não gera um projeto institucional ou intelectual que possa ser reconhecido como jurídico, já que o direito como prática social ele vai emergir apenas na República Romana. É lá que ele surge por meio de formas abstratas, de instituições que reorganizam o conflito envolvendo a autoridade, mas ainda sem um sistema conceitual integrado. O direito como sistema, já né, conceitualmente pensado como sistema, ele só nasce quando esses grupos de poder articulam essas formas romanas para institucionalizar seus projetos de interesse. O marco inaugural desse movimento é o direito canônico, né, que funde as formas romanas com as categorias gregas. E aí, a partir daí, há um jogo de poder, né, vários projetos jurídicos surgem buscando essa universalidade jurídica, né, esse domínio sobre a dimensão intelectual transnacional do direito. E isso é fomentado pela emergência das universidades e a adoção da escolástica. E o que o tributarista internacionalista tem que entender nisso? Né? Tem que ter claro em relação a isso. Que as categorias jurídicas elas circulam entre essas ordens, que a autoridade se estabiliza por meio da linguagem das instituições, principalmente para quem trabalha com plano internacional, e que esse universalismo, que é típico do discurso internacionalista, ele aparece como uma estética, como um método e como um elemento em disputa. Então, para entender, em resumo, não querendo mais ser repetitivo, mas eu acho que para entender o campo jurídico, né, sob essa perspectiva genealógica, é preciso afastar duas ilusões aqui. A primeira ilusão é que o direito é apenas uma técnica. Isso não é verdade. Mas também é mentira, né? Também é uma ilusão pensar que o direito é apenas política. O direito é uma tecnologia de poder com pretensão racional, ele é historicamente baseado nisso, possui essas camadas envolvendo discurso, forma e institucionalização. Enfim, no próximo episódio, como já alertei, né, eu avanço para exatamente para esse ponto onde a gente termina aqui, que é essa consolidação dessa dimensão intelectual do direito, quer dizer, a emergência da jurisprudência como um campo transnacional. Eu faço esse gancho todo para cair nessa ideia de transnacionalidade do direito. Né? Vou falar, e obviamente não tem como falar disso sem passar pelas grandes tradições do pensamento jurídico que vão organizar o debate moderno, que ficaram conhecidos aí como justnaturalismo, justpositivismo e realismo. Então, e aí só para adiantar, né, só para matar essa curiosidade, no terceiro episódio da trilogia, quando a gente passar por isso tudo, a gente vai puxar esse fio e entrar num terreno mais especificamente transfronteiriço, que é o direito pensado como um fenômeno transfronteiriço, que é o que vai originar a ideia de um direito internacional. Bem, minhas amigas, meus amigos, muito obrigado mais uma vez aqui por acompanhar esse episódio do STB Explica. Deixo aqui o convite para o nosso próximo encontro, que será em 2 semanas, sobre esse tema da consolidação da dimensão intelectual do direito por meio da jurisprudência. Até lá, meu muito obrigado.